Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham no canal Peter e Coutinho. Antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, deem um like, compartilhem, aproveitem, façam perguntas, que o pessoal tem perguntado bastante, a gente vai respondendo dentro do possível. Se inscreva, dá uma olhada na descrição para ver as nossas redes sociais e nos acompanhem também, principalmente o pessoal de Santa Catarina, aqui a parte das rádios e televisões que a gente faz aqui pelo estado. Enfim, acompanhem bem e se inscrevam no nosso canal, que está crescendo bem e agradeço a todos. Já estamos com 11.400 inscritos. Quem sabe logo logo a gente chegue na casa dos 20. E vamos falar de novo do tempo. Para o fim de semana e também a tendência para os próximos 10 até o início de janeiro. Melhorou um pouquinho o quadro para muitas regiões aqui do país, especialmente aqui no sul. Hoje nós tivemos já algumas trovadas nessa quinta-feira, dia 26, tivemos algumas trovadas pelo Rio Grande do Sul, pouquinha coisa em Santa Catarina, que aos pouquinhos está começando a reverter. Esse mapa aqui mostra o acumulado de chuva de hoje à noite até domingo. Como vocês podem ver, uma grande área que começa aqui no Nordeste, pegando principalmente bem boa parte do Nordeste, interior da Paraíba, do Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, todo o centro-oeste da Bahia, Tocantins, Goiás, boa parte de Minas, boa parte de São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, Norte do Paraná, boa parte do Mato Grosso, toda essa faixa aqui de tons de branco e cinza, está indicando o quê? Um tempo mais seco. Onde tem os tons de cinza e verde, até tem alguma chuva, mas no geral é pancadas bem isoladas. Nos tons de branco é sem chuva. Preocupa bastante essa região aqui, ó, de que tem áreas de produção. Toda essa área aqui está preocupando bastante, pegando também aqui o sul do Maranhão, porque vai ter pouca chuva nesses próximos dias. Aqui no sul tem chuva mais significativa. Aqui é uma boa notícia. Teremos pancadas de chuva nessa sexta, sábado e domingo nos 3 estados do sul, da metade sul do Paraná até o Rio Grande do Sul. A parte oeste e norte do Paraná continua ainda com uma situação bem complicada, com pouca chuva. Mato Grosso do Sul também está bem complicado, pouca chuva e muito calor, como a gente vai ver depois, assim como o interior de São Paulo. Hoje teve temporal na Grande São Paulo. Nos próximos dias, pelo menos aparentemente, está indicando uma situação mais calma para a capital paulista. Assim como também para quem vai para o Rio, aproveita. No Espírito Santo e sul da Bahia, litoral do Nordeste, toda a parte, essa região aqui, tem chuvas e períodos de melhora. Um pouco mais intensa nessa parte sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Também aqui o leste e nordeste de Minas com alguma chuva um pouquinho melhor. O Triângulo Mineiro continua com uma situação bem ruim em termos de chuva. Rondônia dá uma melhorada, principalmente a parte centro-norte, toda a região norte do país com aquela situação normal nessa época do ano. Sol, nuvens e pancadas de chuva. Nesses tons vermelhos aqui, chuvas mais significativas. Pode ter alguma chuva forte aqui no sul de Santa Catarina, tendência maior talvez no sábado e também em alguns pontos do Rio Grande do Sul. A boa notícia é que essa área aqui do Rio Grande, que estava com uma situação bastante ruim de chuva, dá uma pequena melhorada. Assim como também o oeste de Santa Catarina. Não é aquelas mil maravilhas, mas ameniza. Assim como no Paraná. Não acaba com a estiagem aqui no sul, mas dá um alento, ajuda bastante na agricultura, na lavoura, na pecuária e na fruticultura. Aqui a anomalia para os próximos 10 dias. Tu vê que a preocupação continua sendo essa grande área aqui do centro do país, especialmente o Mato Grosso do Sul, Goiás, partes de Minas, São Paulo, Rio e o Tocantins. Mas em termos agrícola, a metade oeste da Bahia, o centro-oeste e aqui esse pedacinho do norte, Tocantins e sul do Pará, melhorou um pouquinho aqui em Rondônia, mas preocupa bem essa área aqui que está se instalando um verdadeiro veranico, que é quando tu tens pouca chuva e períodos maiores de tempo seco e temperaturas mais elevadas. No sul, o problema continua entre o oeste de Santa Catarina, sudoeste, oeste e norte do Paraná, com pouca chuva ou abaixo do normal nesse período nos próximos 10 dias, ou seja, até o iniciozinho de dezembro. O Rio Grande do Sul é o estado numa situação melhor. O noroeste do Rio Grande ainda não está 100% perfeito. A metade leste de Santa Catarina está bom.
O sudeste, praticamente todo ele com chuvas abaixo da média. Preocupa um pouco algumas áreas aqui de Café do Espírito Santo que não tiveram boas chuvas. Tomara que dê alguma chuva nos próximos dias, apesar de pouca. Assim como o sul de Minas também. O Triângulo Mineiro continua com uma situação ruim em termos de chuva. Já no norte do país continua com uma boa chuva, pegando o Acre, o Amazonas, o centro-norte do Pará, Roraima e o Amapá. Aqui no norte do Maranhão também, nessas áreas aqui do Nordeste, mais ou menos dentro do padrão. Na Bahia também dá uma reduzida na chuva nos próximos 10 dias. Nessa metade para cá não é tão significativo. Da metade da Bahia em direção ao Tocantins e Goiás é que preocupa mais. Em termos de temperatura, eu peguei só uns exemplos. Aqui o mais frio, aqui o domingo. Fica mais fresquinho entre a Bahia, Minas Gerais, área serrana do Espírito Santo, do Rio, leste e sul de São Paulo, aqui o centro-leste e sul do Paraná, centro-leste de Santa Catarina e topo do Rio Grande do Sul. Nessas áreas aqui, as mínimas ficam em média entre 12 e 18 graus. No sul de Minas pode ter locais aqui abaixo de 10, na Serra da Mantiqueira. Aqui na Serra da Diamantina também pode ter alguns locais abaixo de 12, 14. Na região de Vitória da Conquista também pode ter algumas mínimas abaixo de 15, 17. Em várias áreas de Minas, noites agradáveis, quente aqui no Triângulo Mineiro, quente no interior de São Paulo, no noroeste e oeste do Paraná, interior do Rio Grande do Sul também com calor, a madrugada muito quente no Mato Grosso do Sul, sudoeste do Mato Grosso e o calor normal aqui do norte do país. Aqui em termos de calor, como diminui a chuva no centro-oeste e como pode ver, começa a formar aquela bolha de ar quente pegando toda essa região aqui. Dentro dessa área aqui que pega o Paraguai, norte da Argentina, sul da Bolívia, principalmente o Mato Grosso do Sul, sul e sudoeste do Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte, noroeste, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, extremo noroeste do Rio Grande do Sul. Nessa região aqui vai ficar com máximas em vários pontos entre 35 e 40 graus. Nessa área aqui do noroeste do Mato Grosso do Sul, pode ter máximas de 40 a 43 graus. Então, muito quente aqui e também quente aqui no interior do Nordeste, entre o norte do Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, a região da Paraíba e interior também do Pernambuco. Mas principalmente essa faixa aqui, que pode ter máximas de 35 a 38 graus. No restante do país, mais ou menos dentro do padrão da época, variando de 30 a 34 graus, nessas áreas menos intensas de cor aqui, na faixa de 27 a 31 graus. Mas essa área aqui do país, pegando o Paraguai, Bolívia e norte da Argentina, faz muito calor. No Paraguai aqui, o pessoal perguntou, muito calor na região do Chaco e mesmo na área central aqui do país, com máximas no domingo de 35 a 40 graus. Aqui a projeção para as temperaturas médias, a anomalia para os próximos 10 dias. Onde tem mais chuva, anomalia de normal abaixo da média em função da nebulosidade. Onde tem menos chuva, fica bem mais quente, que toda essa área aqui com temperaturas acima do normal, principalmente aqui o centro-oeste e o sudeste do país. Muito calor em São Paulo, Triângulo Mineiro, sul do Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Reduz a temperatura aqui no Rio Grande do Sul em função da nebulosidade da chuva. Aqui na Argentina também fica um tempo um pouco mais fresco, assim como partes do Paraguai. Essa aqui é a anomalia para os próximos 46 dias, ou seja, até mais ou menos dia 11, 12 de janeiro. Continua aquela preocupação, toda essa faixa aqui central do país está indicando principalmente o Mato Grosso, Tocantins, Goiás, partes de Minas, extremo oeste da Bahia, extremo sul, sudoeste e oeste do Piauí, centro-sul do Maranhão. Melhorou um pouco para o Mato Grosso do Sul, mas essa área aqui, algodão, soja, milho e outras culturas de verão podem ter problemas de desenvolvimento normal em função do calor. Até mesmo o excesso de calor em alguns momentos, se pegar a soja ou o milho na época do florescimento, isso pode afetar a qualidade até abortamento das flores, principalmente na soja, já que vai ter em alguns locais aqui temperaturas que podem ficar acima dos 35, 40 graus, picos de calor. Então, preocupa bastante essa região aqui com a redução de chuva. No sudeste, que andava ruim, está melhorando. O Triângulo Mineiro, que estava indicando chuvas abaixo da média, significa que provavelmente entre final de dezembro ou janeiro começa a melhorar mais.
Na parte aqui de Minas, boa parte ainda continua irregular a chuva, assim como no Rio e Espírito Santo. Isso aqui pode até facilitar o turismo em termos de praia. Em São Paulo dá uma melhorada de maneira geral no estado. Provavelmente, pelo visto, vai ser final de dezembro ou janeiro. Mato Grosso do Sul também. Os próximos 15 dias não é muito bom, mas de repente lá pela segunda metade de dezembro ou janeiro começa a dar sinais de melhora. Ou é chuva muito irregular com episódios fortes, ou então nós vamos ter uma melhora entre meados de dezembro, começo de janeiro. O Nordeste continua com uma situação boa na metade leste da Bahia, norte da Bahia. Irecê fica mais ou menos entre normal, um pouco abaixo da média. Essa parte aqui, Barreiras, o oeste da Bahia, que preocupa mais com alguns períodos maiores de 10, 15, 20 dias de pouco ou nenhuma chuva. Assim como o sul do Maranhão e o Piauí. Essa parte do Nordeste tem boa chuva, mas essa parte aqui não é muito boa não. Pode ter períodos de veranico, assim como toda essa área em vermelho que pega desde da parte do Amazonas, leste do Acre, Rondônia, avança por todo o Mato Grosso, Tocantins, Goiás. O Mato Grosso, que é um bom celeiro, é que preocupa um pouco mais. No sul, melhorou bastante, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o Paraná. Alguns vai ser tarde. No Paraguai também dá uma melhorada entre o norte da Argentina e o Paraguai, também dá uma melhorada em termos de chuva. Vai ajudar um pouco o andamento do milho e soja naquela região. Na Argentina, que pega essa parte mais aqui ao sul, continua indicando chuva bem mais irregular. Pode atrapalhar na safra argentina. Aqui no sul, mais especificamente, nós temos o quê? Toda a região sul indicando chuvas acima do normal nesse período, principalmente a metade leste, Santa Catarina, leste do Paraná e boa parte do Rio Grande do Sul. Isso pode significar tanto chuva mais frequente ou eventos de chuva forte que vão fazer com que a média fique alta, mas pode ainda ter intervalos maiores sem chuva. Pode atrapalhar o arroz em Santa Catarina, com excesso de nebulosidade, brusone, pode atrapalhar a colheita do alho, a colheita da cebola, mas ajuda a pecuária, ajuda na fruticultura, ajuda no replantio que ainda é possível em partes do oeste Santa Catarina e sudoeste Paraná, melhora um pouco o quadro aqui no Paraná como um todo, principalmente, acredito que ali talvez da metade de dezembro para frente, dá uma melhorada no Rio Grande do Sul, como de maneira geral. Na fruticultura tem que ficar mais atento com as doenças de verão, vai ficar um pouco mais difícil para o tratamento normal, a chuva pode ser um pouquinho mais frequente, então ele dá uma melhorada, é aquele período que a gente espera que normalmente aumente a chuva. Normalmente é a segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena, começo da segunda de janeiro. Então dentro desse período aí está indicando o que normalmente acontece aqui no sul, ele dá uma melhorada, mas depois volta de novo a ter problemas. Provavelmente nós vamos ter problemas com períodos maiores sem chuva entre meados, final de janeiro, fevereiro e março aqui no sul. Então, no momento, vai ajudar a agricultura, mas depois volta a atrapalhar. Ajuda também um pouco na reposição da umidade no solo, longe de acabar com a estiagem. Não, a estiagem não acabou, ela vai ter um período menos intenso. Aqui no oeste, tu vê que a anomalia não é tão positiva, ela é melhor nessa faixa aqui em azul. Melhor, uma situação boa aqui para a Grande Curitiba, para a reposição da água nos mananciais. Não que vai ajudar, não vai recuperar o atraso, mas pelo menos não deixa piorar tanto. Na parte do Paraguai também, dá uma melhorada principalmente no sul do Paraguai, com alguns eventos de chuva mais significativo, assim como o norte da Argentina. Quando vocês vêm aqui no Uruguai e na Argentina, nessas áreas de produção aqui, entre a província de Buenos Aires em direção a Santa Fé e Córdoba, já não melhora tanto. De maneira geral, dá para dizer que Rio Grande do Sul, sul do Brasil, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, vai ter um período melhor entre dezembro e parte de janeiro. Não é o ideal, mas dá uma ajuda. O pessoal tem que ficar atento com doenças de verão, pragas de verão e tem um bom manejo nos tratamentos em função de, às vezes, ter períodos mais frequentes de chuvas, principalmente aquela característica de pancadas de tarde e noite. Eventualmente é óbvio que vamos entrar com granizo. Nós estamos na época do granizo em toda a parte aqui do sul do Brasil, está no auge da temporada do granizo. Isso é comum agora nessa época do ano. Em termos de temperatura, a nível de Brasil, aonde está mais seco, fica mais quente. Aonde está mais úmido, normal a um pouco mais frio. Principalmente aqui, aqui é uma região muito quente, então vai ficar um pouco menos
sufocante, mas mesmo indicando anomalia negativa, tanto Paraguai e norte da Argentina vai continuar quente. O sul do Brasil também, assim como a região sudeste e centro-oeste, vai ter o quê? Temperaturas de normal acima da média. E aqui dentro dessa área branca e azul, normal a um pouco abaixo da média. No sul, mesma situação, apesar de indicar essa situação aqui de entre normal acima da média, nós vamos ter o quê? Como é laninha, vai ter alternância entre picos de calor forte, que podem durar de 5 a 10 dias, e picos de frio, que podem durar 2, 3 dias. Então, alguns frios fortes vamos ter em dezembro, mesmo em janeiro e fevereiro. É possível que tenha alguma geada isolada aqui no topo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui nos Campos de Palmas, nessa área central do estado. Dentro dessa região aqui, pode ainda ter alguma geada isolada no mês de dezembro, principalmente aqui no topo da serra. Continua a preocupação durante o mês de dezembro de alguma condição de frio que possa atrapalhar o pessoal do arroz, e não é muito não, 12, 13 graus ou menos já incomoda. Então vamos ter alguma preocupação com os extremos, para cima calor ou para baixo frio. E a nossa laninha continua firme e forte no Oceano Pacífico. Nessa semana, ou mesmo hoje, já está voltando ao patamar de moderada a forte. Deu uma aquecida aqui no Atlântico Sul. Isso aqui pode ajudar um pouco na nossa chuva. Mas ele é muito volátil, ele sobe e desce com muito mais rapidez do que aqui o Pacífico, que deve permanecer nessa situação de laninha. Tudo indica até o fim do outono, inverno do ano que vem. É o que a gente deve ter nesse período, condição de laninha. Então, torcer para que ela não seja não atrapalhe tanto a agricultura como já vem atrapalhando. Então, ao longo do nosso verão, o que se espera? Temperaturas em torno da média, um pouco acima, um pouco abaixo, eventos de frio e calor chamando atenção, chuva irregular, momentos de excesso de chuva, períodos longos de pouca chuva. Os temporais, eles não são em menor número, mas geralmente são mais fortes, tanto aqui no sul quanto no centro-oeste e sudeste. E torcer para que o São Pedro ajude a gente na colheita. Agora pode atrapalhar em Santa Catarina a colheita da cebola e do alho, em termos de chuva mais frequente. Isso atrapalha bastante. E lá na frente espero que a chuva e o período seco venham na hora certa. Da Climaterra, não se esqueça de acompanhar, dar um like e ver o nosso canal e acompanhar todos os nossos boletins que normalmente vão vir entre domingo, segunda, quarta e geralmente na quinta-feira. Eu normalmente falo mais geral e o Peter fala mais específico de Santa Catarina. Então, bom fim de semana a todos. Da Climaterra para o canal Peter e Coutinho, Ronaldo Coutinho.